Mariana sempre se sentiu conectada com sua fé. Aos 24 anos, frequentava a mesma igreja desde a infância, um lugar simples, mas cheio de memórias. Uma noite, após uma missa tranquila, ela decidiu permanecer para rezar sozinha. Enquanto o silêncio envolvia o lugar, um som suave chamou sua atenção. Mariana? Ela se virou rapidamente. A igreja estava completamente vazia. Pensou ter imaginado o som e continuou sua oração. Mas poucos minutos depois ouviu novamente: Mariana. Dessa vez o chamado parecia mais próximo, vindo da sacristia. O coração acelerou, mas a curiosidade foi maior que o medo. Ela caminhou até lá, abrindo a porta devagar. Dentro havia um padre, de olhar sereno, que parecia esperá-la. Padre, o que está fazendo aqui? Achei que eu fosse a única na igreja. Ele sorriu. Deus tem um propósito para você, minha filha. Ele deseja que você ajude aqueles que precisam de luz. Não tenha medo do caminho que ele está colocando diante de você. Confusa, Mariana agradeceu e saiu. Na manhã seguinte, ao contar o ocorrido ao pároco, recebeu uma resposta surpreendente. Mariana, você descreveu o padre Antônio. Ele faleceu há 20 anos. Ela nunca mais viu aquele padre, mas seu recado ficou gravado para sempre. Eduardo estava voltando para casa em uma noite fria e chuvosa, logo após o funeral de sua mãe. A estrada parecia interminável, cercada apenas por campos vazios. Apesar de estar sozinho no carro, sentia uma presença reconfortante, como se não estivesse completamente só. De repente sentiu um toque leve no ombro. Mamãe? Perguntou em voz baixa, quase sem perceber. Ao olhar pelo retrovisor, viu apenas o banco vazio. Tentou ignorar o que sentiu, mas o toque voltou, agora mais firme. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele encostou o carro no acostamento, ofegante. Foi quando viu no vidro embaçado da janela uma marca de mão, pequena, delicada, como a de sua mãe. Um perfume familiar tomou o ambiente, o mesmo que ela usava nos últimos anos de vida. Ele se lembrou de algo que ela costumava dizer: sempre estarei ao seu lado, mesmo quando você não puder me ver. Naquele momento, Eduardo soube que ela estava ali, cuidando dele, mesmo após sua partida. Clara estava passando por um momento difícil. O trabalho ia mal, as contas acumulavam, e ela precisava decidir se deveria aceitar uma mudança de emprego que a afastaria da família. Todas as noites, ela se trancava em um pequeno quarto de sua casa, onde mantinha um altar improvisado, para rezar e pedir orientação. Em uma dessas noites, ao ajoelhar-se, sentiu uma paz diferente. O ar parecia mais leve, e um calor suave tomou conta do ambiente. Quando abriu os olhos, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura de luz, radiante, pairava à sua frente. Não era assustador, pelo contrário, era acolhedor. Não tema, Clara. Você sabe a resposta que busca. Confie em si mesma e siga em frente. A figura desapareceu tão rápido quanto surgiu. No dia seguinte, Clara tomou sua decisão. Aceitou o emprego e meses depois, percebeu que aquela escolha transformou sua vida para melhor. Para ela, aquele encontro espiritual foi a resposta divina que tanto precisava. Isabela era uma mulher prática, sem muitas crenças. Após perder o marido em um acidente repentino, ela decidiu viajar para uma casa de campo isolada que eles haviam comprado juntos, mas nunca visitado. Queria colocar as ideias em ordem e tentar se reconectar consigo mesma. Na primeira noite, o silêncio absoluto da casa lhe trouxe paz, mas também uma estranha sensação de vazio. Enquanto organizava as caixas que o marido havia deixado ali, encontrou um caderno. Reconheceu imediatamente a letra dele. Na primeira página estava escrito: se um dia você vier aqui sozinha, eu estarei com você no silêncio.
O coração de Isabela apertou. Ela achou que era apenas uma coincidência, algo que ele havia escrito para confortá-la, mas naquela mesma noite, enquanto estava deitada, ouviu uma voz sussurrando: "Estou aqui." Ela se sentou assustada, olhou ao redor, mas estava completamente só. Pensou que fosse sua imaginação e tentou dormir novamente. Foi então que ouviu de novo, desta vez mais claro: "Não tenha medo." A voz era dele, sem dúvida. Um misto de medo e conforto a dominou. Ela se levantou e olhou para o caderno. Naquela mesma página, agora havia algo que não estava lá antes. Uma mensagem escrita com tinta fresca: "Você nunca estará sozinha." Isabela nunca conseguiu explicar o ocorrido, mas sentiu que aquela experiência a ajudou a seguir em frente. Rafael sempre foi cético, mas adorava explorar lugares abandonados para fotografar. Em uma de suas aventuras, descobriu um mosteiro antigo que estava vazio há décadas. As paredes estavam desgastadas, cobertas de musgo, e o ambiente tinha uma sensação pesada, quase opressiva. No centro de uma sala principal, encontrou um enorme espelho de moldura dourada. Estranhamente, o vidro parecia limpo, sem poeira. Ele decidiu fotografar o objeto, mas ao olhar através da lente da câmera, notou algo peculiar. Sua imagem no espelho estava sorrindo, embora ele estivesse sério. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ficou frente a frente com o espelho, ouviu uma voz suave: "Não olhe por muito tempo." Assustado, ele se virou, mas não havia ninguém. Quando olhou novamente para o espelho, viu não apenas sua imagem, mas várias outras figuras atrás de si. Algumas tinham expressões amigáveis, outras ameaçadoras. Rafael saiu correndo, deixando o equipamento para trás. Mais tarde, ao pesquisar sobre o mosteiro, descobriu que o espelho havia sido usado em antigos rituais espirituais para conectar mundos. Ele nunca mais voltou lá, mas o mistério daquele reflexo o assombra até hoje.